Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está começando mais uma edição de No Terrão, episódio número 13, trazendo as últimas notícias do Pittsburgh Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei com vocês aqui por mais uma noite. Hoje, como havia sinalizado para vocês no Twitter, a gente vai dedicar o programa para responder as perguntas da audiência. Tradicionalmente fazemos isso nos episódios de podcast. Episódio 191 sobre a partida contra o Cincinnati Bengals já está disponível no feed. Ontem a gente não conseguiu, quando estava gravando o podcast, soltar a thread de perguntas no Twitter e no Instagram. Foi meio que de última hora que a gente contou a disponibilidade para gravar ontem. A gente tinha marcado cedo para poder gravar normalmente, mas aí coisa de trabalho e tudo mais acabou impedindo de gravar na hora que a gente havia combinado. E aí foi chegando de noite, o tempo ficou um pouco mais livre. Eu e o Danilo encontramos a disponibilidade para podermos gravar. E aí não fizemos a sessão do descarrego, como foi após a derrota contra a equipe do Buffalo Bills. Procuramos pautar de fato, como foi a derrota, a narrativa do jogo, e como os problemas que o Steelers está tendo agora se conectam de alguma forma com a temporada, mesmo quando a gente estava vencendo jogos naquela sequência incrível de 11 vitórias consecutivas. Problemas que todos os times têm, porém os nossos adversários estão conseguindo explorar das nossas fraquezas muito bem, e a nossa comissão técnica não está conseguindo explorar o melhor das nossas fortalezas depois que ficou talvez um pouco manjado. Eu não acho que nem ficou muito manjado, sendo muito honesto. Isso é normal, o jogo de futebol americano é um jogo de xadrez. Vou afirmar que ficou manjado, apesar de a gente saber disso. Os jogadores estão com dificuldade tremenda de execução, chamadas questionáveis e tudo mais. Então a gente falou sobre isso no podcast, convido todos a ouvirem. Antes de a gente entrar necessariamente nas perguntas da audiência, vou começar pelo do Instagram, depois eu entro do Twitter. Só algumas notícias de hoje. Teve a Tony Tuesday ontem, tradicional, na terça-feira mesmo. Eu vi, mas sinceramente nada que seja muito digno de nota, só a declaração que o Tony falou lá do Juju, que ia conversar com ele sobre essas danças, esses TikToks que faz no estádio adversário e tudo mais. Enfim, hoje o Juju deu entrevista falando que não vai mais fazer isso, etc e tal. Provavelmente foi depois da conversa do Tony que isso aconteceu, e eu tenho muita certeza que o Tony não falou: Juju, para de fazer isso. Tony, sinceramente, assim como os demais jogadores do Steelers, estavam cagando pra isso. Big Ben deu na entrevista falando que nem sabia que o Juju tava fazendo essas coisas. O Hayward também falou que tava nem aí. O Juju fez isso em 11 jogos na temporada. Enfim, desde que o Juju tá fazendo isso em todos os estádios, e do nada isso virou motivo de motivação para o Buffalo Bills. Bills estava lutando diretamente por uma vaga por ficar de seguidor da UFC, se isso não fosse motivação suficiente. Então foi um TikTok. A equipe do Bengals não vai se motivar para enfrentar a equipe da UFC Norte, a equipe de divisão. O tamanho da proporção que isso ganhou. A gente nem ia dar nossos 3 centavos a respeito disso. Falamos no podcast já, nem até a gente brincou na hora falando que estamos falando disso mais do que necessário, que eu não tenho o que falar aqui, sinceramente. Eu não vejo muito motivo para a proporção que esse assunto ganhou, mas também que fique claro, não vejo motivo para a proporção que isso ganhou. Para mim isso é uma besteira, mas também não vou ficar perdendo meu tempo defendendo o Juju. Ele é adulto, ele sabe as consequências que isso tudo pode gerar. Para ele, para a pessoa Juju virar motivo de chacota e tudo mais, eu não vou perder meu tempo defendendo ele. Ele sabe muito bem o que fazer. Toda ação gera uma reação. O Juju é responsável por tudo o que acontece com ele, com as brincadeiras que estão tendo com ele e tudo mais. Ele se expõe, tá sujeito a esse tipo de situação. Ele que aguente esse tipo de coisa. Mas ficar falando que isso tá prejudicando o Steelers, o que parece é que esse é o grande problema dos Steelers hoje. Mas tá mascarando mil e uma coisa que acontece com os Steelers hoje. Dança de Juju no TikTok.
E hoje, novamente, eu tive que me estender mais um pouco para dar, pelo menos, os meus 3 centavos. Sei que 85% das pessoas discordam, respeitam todo mundo. Na nossa mesa de podcast, grande maioria discorda também e a gente respeita, total. Só me avisou que para essas coisas o Steelers sempre ganha uma proporção desnecessária. A gente lembrou do fato, no jogo de Titans e Ravens, o Titans estava só em cima do logo do Ravens, motivo de briga. Ninguém falou nada a respeito disso. Não levantaram. Passou uma semana e não foi o suficiente para o Ravens ganhar aquele jogo. O Titans ganhou. Todo mundo ficou... Juju começou a fazer isso, pronto. Viram o Juju fazendo isso, era nobre e tudo mais. O mundo acabou, o Mike Tomlin perdeu o vestiário. Vamos demitir Mike Tomlin porque Juju tá dançando, fazendo TikTok. Pelo amor de Deus, né? É cada coisa que eu realmente... Perdão quem discorda. Eu sei que muita gente discorda, eu respeito, eu entendo o lado, eu só não quero realmente perder tempo vendo uma besteira como essa. Que pra mim isso é besteira, não é absolutamente nada demais. O Steelers não tá mal por conta de, não tá mal por conta disso. Mas enfim, vamos seguir. O relatório de lesões. Hoje teve o primeiro injury report da semana. Alguns jogadores já não treinaram: o Marcus Allen, o Ulysses Gilbert, o Eric Ebron, Stephon Tuitt e o Ola Adeniyi não treinaram hoje. Daqui vale ficar atento com o Marcus Allen, o Ulysses Gilbert, jogadores de inside linebacker. Nosso depth já está muito desfocado. A gente estava sem o Vince Williams, que felizmente foi reativado da lista de Covid hoje, já voltou às atividades. O Avery Williamson não está fazendo o impacto que se esperava. Então, o depth nesse tipo de situação é o que a gente precisa ter. O Marcus Allen e o Ulysses Gilbert já começaram a semana fora. O Eric não saiu machucado da partida contra o Bengals, com a lesão nas costas, não treinou no primeiro dia. Stephon Tuitt é algo para se acompanhar. Vamos ver amanhã como é que ele vai estar. Provavelmente ele vai treinar amanhã pela manhã, né? Véspera de Natal. E o Ola Adeniyi também, depth de outside linebacker. A gente contratou o Cassius Marsh há algumas semanas. Estreou já contra o Bengals, ficou inativo, na verdade, né? Não chegou a entrar em campo. Agora a gente aguardar. Provavelmente o Cassius Marsh possa ter uma oportunidade, caso o Ola Adeniyi não tenha condições de jogo. Treinaram normalmente o James Conner, que não jogou contra a equipe do Bengals. O Derek Watt, felizmente, depois daquele susto grande no início da partida, o Derek Watt está no protocolo de concussão, obviamente, mas treinou normalmente hoje. Já é um ótimo sinal, quer dizer que o jogador está bem, já conseguiu avançar. Acho que ele não joga no domingo ainda contra o Colts, mas o que importa é que ele está bem. E o Kevin Dotson, baita notícia. Kevin Dotson está treinando normalmente, o rookie, tá com a lesão no ombro. Não jogou na partida contra o Bengals. Ele provavelmente entraria em campo, já que o Matt Feiler, o guarda titular, está no injury reserve. Então Kevin Dotson naturalmente é substituto. A gente teve que ir com Darren Gray e J.C. Hassenauer na posição na segunda. Kevin Dotson está de volta, provavelmente vai jogar contra o Colts, vai ser titular. Maravilha, Kevin Dotson está entrando muito bem nessa temporada. E os jogadores de sempre que folgam no dia de hoje: Ben Roethlisberger, Marquise Pouncey e David DeCastro. Tem lá aquela folga de veterano que eles não treinam geralmente na quarta-feira. Não foi diferente hoje, não treinaram. Beleza? Vince Williams é ativado, como eu disse agora há pouco. Essas são as notícias que temos hoje. Então vamos lá para as perguntas da audiência. Começando novamente pelo Instagram, depois a gente segue para o Twitter. O grande Daniel Trombeta, um grande abraço, meu amigo. Hoje não consigo nem perguntar, tudo bem, estamos aqui. Espero que você aproveite do programa de hoje e que a pergunta de alguém venha calhar para ser uma dúvida sua também, mas fica seu abraço semanal aqui. O Renato Cardona: existe algum time que chegou às finais perdendo vários jogos seguidos e depois levou o Super Bowl? Estavam puxando a estatística do New Orleans Saints de 2009, que começou 11-0, perdeu 3 jogos consecutivos, com um ataque bem complicado lá, já liderados pelo Drew Brees, e chegou nos playoffs,
foi bem, foi campeão da temporada em cima do Indianapolis Colts de Peyton Manning, aquela interceptação do Trace Porter, o retorno para a história, como diria Everaldo Marques. Tem o New Orleans Saints, mesmo cenário que o Steelers está vivendo hoje. Por que o time não está conseguindo corresponder? A pergunta do Eliezer. Por que o time não está conseguindo corresponder? Quais os erros? É muito erro. É erro de execução. A gente vê drops nas partidas, esse é erro de execução. Contra o Bengals, a gente viu bloqueios sendo perdidos assim, bizarramente. O Villanueva, no início do jogo, errou um bloqueio, um cornerback. Sinceramente, um jogador de linha ofensiva não conseguir traulitar um cornerback é complicado. E aí seria provavelmente a grande jogada do Ray McLeod. Teve, no início do jogo, até uma boa chamada, uma das primeiras jogadas. Uma boa chamada aqui foi um play action com o roll out do Big Ben. Ele lançou a bola para o James Washington, bola curta. O James já tinha ganho a sua disputa, ficaria livre para receber provavelmente o passe e seria talvez um touchdown. E o Big Ben lançou uma bola curta. Enfim, são erros. Muito tackle perdido na segunda-feira. Tackle perdido não era o problema até então no time, mas está começando a me incomodar pelo destaque pelo que está tendo. Então, erros na comissão técnica. Você tem uma jogada decisiva de jogo, a terceira para 1, a quarta para 1. Você fazer um pull com o J.C. Hassenauer. Você bota o McFarland contra o futebol team numa quarta para 1. O Anthony McFarland recebeu um passe. Enfim, é um aglomerado de erros aqui. Comissão técnica e jogadores que acabam levando esse tipo de situação. E acho que a melhor coisa que o Tony falou nas últimas semanas, nos últimos dias foi: se a gente não consegue ganhar uma jarda, a gente não vai vencer nenhum jogo. Se a gente não consegue ganhar uma jarda, como é que a gente vai vencer alguém? A dificuldade que se a gente conseguir uma jarda, uma terceira para 1, uma quarta para 1, uma segunda para 1, e eles não conseguem hoje. Então, passa por isso tudo. O Renato Cardona novamente: por que a OL caiu tanto de desempenho? Bem mais do que os outros setores. A OL está passando por um processo de envelhecimento, talvez um pouco antes do que a gente projetava. Pouncey e De Castro tem contratos ainda por mais alguns anos. O Villanueva tem contrato até esse ano, então eles esperavam que o nível, o envelhecimento fosse atingir tanto. O projeto era de longo prazo. Conseguiram manter a base da OL por esse tempo todo. Então, o envelhecimento natural tem que passar por um processo de renovação. De fato, eu diria que é isso. O De Castro naquele fumble no início da partida, que foi do snap pro Pouncey, o De Castro saiu até um pouco antes do snap, e essa saída um pouco antes do De Castro, foi bem uma sincronia com o Pouncey, acabou forçando esse fumble, enfim. Diria que está relacionado ao envelhecimento mesmo. Não vou nem falar muito de lesões. O De Castro até se lesionou no início da temporada, perdeu parte da preparação, mas passa pelo envelhecimento mesmo. Mesmo que o Big Ben está com seus problemas aparentemente no braço, mandando alguns passes bem questionáveis, a OL também tá passando por isso. Talvez a sensação de que a OL tivesse boa protegendo o Big Ben é porque está se livrando muito rápido do passe, mas contra o Bengals nem isso adiantou, porque a OL foi devorada pela primeira linha de defesa do Bengals. O Carl Lawson jantou o Villanueva. Então, diria que cansaço, onda de envelhecida, a gente tá vendo Pouncey e De Castro estão de folga e tudo mais. Enfim, acho que a gente pode ter grandes mudanças na OL e pode ser uma grande prioridade no draft de 2021. Thiago, Tony já aceitou que não dá mais, PQP, ele tá apático. O Dantas, o sonho acabou? Os dois. A gente comentou no podcast sobre as fases do luto, a analogia muito boa que o Danilo trouxe, e se encaixa muito no Steelers de 2020. A gente está na última fase, que é mais ou menos de aceitação, e Tony, depois acabou contra o Ravens, que o time ganhou, inclusive, Tony estava com fogo nos olhos, relatos no vestiário que Tony não foi para cima de jogadores, obviamente, mas
gritou, deu bronca nos jogadores e tudo mais. Mas aí, desde então, as entrevistas dele ele tá sendo um pouco apático mesmo, como você bem falou. Parece estar perdido, parece que não sabe muito o que fazer, de fato. Essa sensação que eu tenho, o Tony pela primeira vez na carreira, eu tô com a sensação que o Tony não sabe o que fazer dentro dessa situação, dentro do buraco que o Steelers está hoje. E aí, respondendo a pergunta do Dantas, o sonho acabou, a gente mantém a chama de torcedor acesa, é claro, sempre, mas poucas coisas racionais me fazem despertar algo para acreditar no time. Tem algumas que pode falar daqui a pouco, mas é uma situação bem delicada pelo fato dos problemas estarem vindo por 4 jogos consecutivos. São 4, não é um só. Um só tudo bem, acontece, a NFL tem disso, vai ter gente que esse jogo você vai jogar mal mesmo, é normal. Mas os mesmos problemas em sequência é algo complicado, é algo que não estou acostumado a ver e é algo que mais me incomoda hoje. Então, tá difícil, a chama torcedora ela não tem acesa. Alguns lados nacionais podem prender a gente, pode falar daqui a pouco novamente sobre isso. Mas tá difícil. O Thiago novamente, qual seria um provável sucessor de Big Ben? Buscar no draft ou free agents? A pergunta de $1 milhão, não faço a menor ideia ainda como vai ser o plano de sucessão de Ben Roethlisberger. Não tem nada pronto hoje, vai no free agents ou vai escolher alguém no draft. Não tem nada em mente hoje, mas Big Ben tem mais um ano de contrato, teoricamente. Sim, é hora de a gente... Não estou falando que vai substituir o Big Ben. Não estou falando que vai substituir. Mas começar a entrar nesse assunto com um pouco mais de afinco. Não ter mais medo de falar sobre isso, porque a hora está chegando. Então, sim, isso tem que começar a ser invocado mais e tudo mais. Não sei, não estou falando novamente que eu quero que o Big Ben seja substituído e tudo mais. Não, ninguém pode ficar mais um ano seu contrato, do mesmo jeito que está jogando agora, tudo bem, tranquilo. Mas é um assunto que tem que ser um pouco mais debatido, sim. O Aquiles, do jeito que tá, os Steelers conseguem ganhar um jogo de wildcard? Absolutamente não consegue ganhar de ninguém. Não ganha do Bengals, sem Joe Burrow, sem Joe Mixon. O Bengals tem uma das piores OLs da NFL. O Bengals estava com um quarterback que nunca tinha ganho um jogo, o Ryan Finley, nunca ganhou um jogo como titular. Tava o Giovanni Bernard, que já está na NFL há sei lá quantos anos. Uma OL, como eu disse, terrível, a OL do Bengals. O Tyler Boyd saiu ao longo da partida, enfim, mal precisou invocar também o jogo aéreo. A gente tomou 27 pontos, 27 pontos do Bengals desse jeito. Então, não. Pode ser que domingo eu mude de ideia, mesmo se perder pode ser que eu mude de ideia, mas hoje, quarta-feira, 23 de dezembro, não vejo de ninguém. O Eric Andrade, o quanto o desempenho do ataque passa pela má gestão do Randy Fichtner? 80% é o Randy Fichtner, 20% execução de jogadores. Eu não quero que entendam isso que eu vou falar agora como uma colher de chá pro Fichtner, de jeito maneira. Eu quero muito que o Randy Fichtner seja demitido. Ele não vai ser demitido, ele não demite ninguém, né? O Randy Fichtner tem contrato até o final da temporada que a gente tá agora. Os Steelers não vai chegar no céu e vai demitir o Randy Fichtner. Vai chegar e falar, o contrato do Randy Fichtner acabou, então a gente não decidiu, por nesse momento, não renovar mais, obrigado pelos serviços prestados. Vai-te embora para Memphis, lá tem raízes em Memphis. Vai lá trabalhar na Universidade de Memphis e pronto, acabou-se o Randy Fichtner na NFL, ou alguém contrata ele como QB coach. Como QB coach, o Randy Fichtner se mostrou muito competente, sempre, entrar aquilo que a gente já falou outras vezes, que não é o fato de você ter uma função estratégica ruim, que você seja um mau profissional. O Randy Fichtner foi formado como um QB coach, é um bom QB coach para mim, na minha concepção. Pode buscar seu lugar por aí pela NFL ainda, mas como chamador de jogada não tem a menor condição, não dá mesmo. O Randy Fichtner não sabe o que faz ali na beira do campo, então 80% é dele, mas na segunda ele tentou. Na segunda ele se esforçou. Ele chamou coisa nova, começou o jogo com 2 boas chamadas.
ele tentou na segunda-feira, não dá para negar. Ele tentou, ele se esforçou para fazer algo. Sendo que por execução de jogadores não deu certo. Big Ben mandou passe curto, como eu falei já, pro James Washington. Villanueva erra bloqueio. Então, é complicado jogar tudo só na comissão técnica, embora tenha muita responsabilidade. Mas eles tentaram, pelo menos na segunda-feira, o Fitner fazer algo diferente. Não conseguiu. Mas grande parte da culpa é dele, sim. O Renan, como fazemos para solucionar o problema de QB running back? FA ou draft? Running back via draft, pelo amor de Deus, não vamos pagar running back. Running back via draft, a gente consegue encontrar bons valores com impacto imediato na próxima temporada, já na segunda rodada, segundo dia. Não vamos pagar running back nenhum, pelo amor de Deus. Quarterback, você tem que ver as opções que vão estar disponíveis, alguma barganha, alguma oportunidade, você aproveita, mas se não, vai no draft, mas seja delicado mesmo, porque o Steelers geralmente está lá pela 20ª para cima escolha. É difícil encontrar um talento bom de quarterback nesse meio. Então é complicado nesse quarterback, mas como eu disse, a gente tem que entrar com um pouco mais de afinco mesmo nessa conversa. O Carlos Silva, grande abraço, Carlos. Tem jeito? Toma até uma água aqui, já estamos chegando em 21 minutos. Tem jeito? Tem. Eu falei em cima que é difícil e tudo mais. O lado de torcedor ainda fica com a chama acesa, confiando. Mas vamos olhar o que a gente pode fazer para poder melhorar isso. Acho que na OL a gente, com o Kevin Dodson, tem muito a ganhar. Sei que é difícil botar toda a responsabilidade em cima de um rookie, mas quando ele entrou a gente conseguiu correr muito bem com a bola. Então acho que o Kevin Dodson ele traz esse fator. Na segunda-feira, quando o Eric Ibram saiu, o Vince McDonald aumentou o volume de snaps, o Steelers coincidentemente começou a correr melhor com a bola. O Steelers correu bem com a bola, teve boas corridas como eles deram na segunda-feira. Então resolveu mais o Vince McDonald em situações de corrida mesmo. Acho que o Vince McDonald deu um bom ativo nesse sentido. Não dá pra gente botar o Eric Ibram pra bloquear, ele não sabe. Ele não sabe bloquear. Então não insistir em Eric Ibram nesse jogada. Bota o Vince McDonald mais pra abrir espaço de corrida. Entre os wide receivers, se voltar a botar o Juju mais saindo aquelas rotas pelo meio do campo, cruzando, não aquela rotinha que ele fez no fumble de segunda-feira. Aquela rota na primeira partida contra o Giants, que ele fez bastante, saindo no slot e tudo mais. Você tem o Claypool como opção para ser deep treat. O Claypool é o jogador na NFL que mais forçou interferências em cima dele. Ele tem um físico para isso. Então, use. Se o seu ataque não está andando por meios convencionais, use o livro de regras. Joe Flacco foi campeão de Super Bowl assim. Use. Claypool consegue se dar bem nesse tipo de jogada. O cara grande, cornerbacks menores sem dificuldade. Passa a botar ele mais em rotas longas. E o Deontay Johnson é só Big Ben e dias de se conectarem que vem coisas boas. Geralmente, isso no ataque. Botar o James Washington para receber umas bolas pelo meio também, eu acho que é onde ele consegue sair bem. Explorar mismatches, né? A gente não consegue explorar mismatches aparentemente como os demais times conseguem. A gente não consegue base em esquema de jogo ou algo nesse sentido. Mas acho que o ataque, voltando agora o Kevin Dodson, o Conner, revezar mais com o Ben Snell e botar o Juju saindo mais no slot, nessas rotas um pouco mais... não novamente cruzando o campo, mas saindo no slot e indo na diagonal, enfim. Contra o Giants ele fez bastante esse tipo de rota e deu certo. Então, diria que é isso. O Steelers tem muito que inventar a roda. Não tem muito que inventar a roda. O time ganhou 11 jogos. O time sabe o que tem que fazer. Não está executando bem e em alguns momentos eu não estou vendo as melhores chamadas possíveis também. Então, é reencontrar esse ritmo, mais movimentações para snap, envolver mais o Matt Canada nos planos ofensivos de ataque,
Enfim, coisa nesse, pelo menos no ataque. Na defesa, acho que a volta do Vince Williams vai ser muito benéfica para a unidade. Os tackles perdidos estão me incomodando bastante. O Avery Williamson não entrou bem. O Vince Williams voltando, acho que vai ser uma boa. E a gente voltar a forçar turnovers, né? Eu sei que a gente forçou contra o Bills, mas contra o Bengals a gente não conseguiu forçar nenhum. Complicado também de fato. A gente espera que a defesa, num jogo como esse, vá se sobressair e vá conseguir, pelo menos, forçar alguns turnovers contra uma unidade bem enfraquecida. O Hodgson, galera, só sou eu que está incomodado com a falta de profissionalidade dos jogadores. Como eu falei no início, eu vou sempre respeitar a opinião de todos, eu vou entender também, mas pelo menos pra mim, o Juju sempre fez isso, nunca foi um problema, muita gente gostava disso, inclusive. O Juju virou um ídolo na torcida do Steelers, um ídolo assim, entre aspas, né? Pelo seu jeito carismático, principalmente entre adolescentes e crianças. O Juju virou esse cara querido por todos nesse mesmo estilo, ele não mudou nada. Então não vou chamar isso de... Pra mim, sinceramente, se estiver relacionando isso ao Juju, eu não vou falar que é uma falta de profissionalismo. Isso o Juju sempre fez, e do nada esse assunto implodiu. Então eu não... Muita gente está incomodada, Robson, muita gente está incomodada. Novamente, eu entendo, mas eu não boto meu esforço nesse tipo de pauta. Não vejo muito, pra mim, na minha concepção, pra quê? O Fernando Moura, já picharam, a paz acabou e bando de pipoqueiro no muro do Heinz Field. Deviam, viu, Fernando? Deviam, já passou da hora. Vamos às perguntas do Twitter agora. Estamos chegando a 27 minutos de programa. Dos possíveis confrontos na pós-temporada, qual seria o confronto mais favorável para o time? A pergunta do Lucas Correa. Dolphins pela falta de experiência, diria, quarterback rookie e tudo mais. Embora tenha uma defesa muito, muito boa. Mas Dolphins, clima frio do Heinz Field no mês de janeiro e tudo mais. Se o Dolphins for, eu diria que é o time que a gente tem menos chance de perder. O que podemos realmente esperar do nosso time, pergunta do Lucas Mota? No máximo uma vitória no playoff. Temos alguma chance daqui remoto de vencer Chiefs ou Bills? A nossa defesa é boa. Eu confio na nossa defesa, apesar de não ter tido um bom jogo contra o Bengals. Mas eu acredito que essa defesa pode deixar o time no jogo contra qualquer time da NFL. O problema só é o ataque da liga. Não vai ter defesa que sustente se o ataque fizer o que está fazendo. 3 and out, interceptação, turnover. Não tem unidade que se sustente. O Guilherme Maciel. Realmente acha que Tony tem controle do vestiário? Tipo, muito se elogiou após a AB, mas a situação do Juju, não pelo fato em si, mas ele está concentrado em conseguir fazer o TikTok em Game Day. Não passa a mensagem de we don't care na má fase do time, sei lá, demora muito para agir. Já comentei sobre isso hoje, Guilherme, não acho que isso esteja relacionado ao fato do Tony ter controle do vestiário. Todo mundo no Steelers brinca de TikTok, no vestiário do Steelers gravam TikTok. Até Villanueva, que para muitos é o bastião da moralidade, é o cara low profile e tudo mais, que já gravou TikTok com o Juju e ninguém viu problema. Então, não acho que seja novamente o assunto que mereça todas as proporções que receberam. A atuação, o Lipe. A atuação do Big Ben foi uma top 3 das piores que ele já teve. Em termos de número, talvez não, mas em termos de jogo a gente vendo com certeza. Com certeza foi. Acho que o Big Ben teve umas 5, 6, 7, 8 passes que poderiam ter sido interceptados nessa partida contra o Bengals. O Marcelo Frost. Tony conseguirá arrumar o psicológico do time para os playoffs ou iremos passar vergonha? Uma das coisas que eu sempre gostei do Tony é, de fato, essa capacidade que ele tem de manter o time
resiliente nas situações mais adversas. Aquela questão que ele sempre fala, que para ele o que importa é como o time vai reagir ao que tá acontecendo, a situação ruim e tudo mais. Uma das coisas que está me preocupando hoje no Tony, que eu questiono, é porque ele não está conseguindo tirar essa parte do time. Ele que sempre foi um cara que tem um time na mão, consegue manter todo mundo muito bem empolgado e tudo mais. Ele não está conseguindo agora. A primeira vez que eu estou sentindo isso no Tony. Então é difícil, o time tá com pouca confiança mesmo, Marcelo. Todo jogo aquela esperança de que agora vai e não vai. O Rafael Pereira, se sobrar um Matthew Stafford aí, vocês arriscariam pelo valor justo, que seria muito caro? Sim, Matthew Stafford é um dos quarterbacks mais underrated na NFL para mim. Vale, com certeza vale, mas é difícil, mas vale. Isso é difícil, mas valeria sim se por alguma razão a gente tivesse dado uma oportunidade de assinar como um quarterback veterano. Vale. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas. O Santos, ele perguntou... perguntei se alguns torcedores antes da Rosa, eu vou perguntar a vocês agora. A situação do Big Ben não preocupa vocês? Ele tá lembrando o Bridge das últimas temporadas, começa bem, vai caindo de produção ao longo da temporada. Preocupa sim, Santos. Tá bem complicado. A primeira vez que ele tá sentindo, eu acho, de forma bem evidente a idade chegando de Big Ben é complicado. É complicado. Preocupa muitos passes que ele não está acostumado a errar. Nas últimas partidas ele está errando, principalmente contra o Bengals e contra o Bills também teve alguns lances como esse. Preocupa sim. O Thiago Fernandes, para finalizar hoje, passamos no J.K. Dobbins, Cam Akers e Jalen Hurts no draft 2020. Claypool continua sendo uma melhor escolha que esses citados. Haja vista que o nosso corpo de recebedores já era bom, mas a falta da sombra para o Big Ben, jogo corrida fraca, 2 temporadas já. É muito complicado a gente fazer esse tipo de avaliação na primeira temporada. São 11 jogos, são 14 jogos da carreira do Claypool. Já conseguiu fazer muito touchdown, enfim. Teve seus bons momentos na temporada, então é difícil fazer esse tipo de avaliação tão cedo, mas vou ser bem justo, diria que sim, ainda foi a melhor decisão, até porque a gente deve perder o Juju na próxima temporada. Eu não acho e não quero que o Steelers renove com o Juju, não pela pessoa, não pelo jogador Juju, e sim por um valor de mercado de wide receiver, que eu não quero que o Steelers pague mais do que 10 milhões em um jogador de ataque, com um jogador de skill position, com tanto buraco que esse time tem hoje. Acho que a gente sobrevive com Claypool, Deontay Johnson e James Washington e mais algum wide receiver vindo do draft no ano que vem, provavelmente. Então, ainda acho que sim, foi a escolha boa, foi a escolha necessária dentro do possível. Talvez daqui a 2 anos você venha me perguntar isso e eu possa ter mudado de opinião, mas hoje não acho justo jogar o rookie na fogueira, falar que foi uma escolha ruim. Não, a gente teve a oportunidade de escolher outros bons jogadores para running back em outras rodadas. Na terceira rodada não fomos, tudo bem, tranquilo, ele foi no Highsmith, beleza. Então não vou jogar essa coisa toda em cima do Claypool com nenhuma temporada ainda. Então, a minha decisão não está correta até então. O Claypool é bom jogador. Ninguém está jogando bem no time hoje, então o Claypool obviamente vai seguir a régua da equipe. Beleza? Creio que temos tocados em quase todas as perguntas. Hoje, 35 minutos de episódio. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.